Olá pessoal, sou Miguel do Rosário. Hoje eu quero falar sobre o famigerado vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi divulgado hoje, provocou uma enorme repercussão. Eu acho que esse vídeo, as pessoas ainda estão digerindo esse vídeo. Acho que a sociedade brasileira está tão perplexa e tem assistido a tantos absurdos nos últimos tempos, né? Sobretudo depois do governo Bolsonaro, que às vezes ela perdeu um pouco o paladar, ela não sabe mais o que é podre, o que não é. Mas então, na minha opinião, eu vou dizer a vocês, esse vídeo aí, ele mostra uma podridão total. As pessoas ainda, em alguns casos, não assimilaram, mas é podridão total. Agora, o que é emblemático nesse vídeo é que ele mostra um governo totalmente desorganizado. Isso que eu não vi as pessoas comentarem muito. Muito desorganizado. O Braga Neto faz uma apresentação naquele PowerPoint, coisa grotesca. O ministro da Economia, o Guedes, ele inventa um montão de números, começa a falar, não, a gente teria investimento tal, teria. Não fala nada de concreto, não tem plano de ação nenhum para esse momento da pandemia, o Paulo Guedes. O ministro da Educação, né? É uma coisa horrorosa, ele não fala nada sobre educação, não fala nada sobre o Enem, não fala nada sobre, não apresenta nenhum plano de governo, nenhum projeto, é apenas vitimismo, eu sou processado no Conselho de Ética, por mim tem que prender todo mundo, eu perdi dinheiro, um vitimismo horroroso, falam de si mesmo. A fala do Bolsonaro, mesma coisa, vitimismo o tempo inteiro, só xingando, não apresenta nenhum plano de ação, né? Não apresenta nada, é só xingando o governador, xinga os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, contra todo mundo, contra a imprensa, fala para os ministros, é melhor ninguém falar com a imprensa. Um desrespeito, ele parece que o Bolsonaro se comportou como um ditador nessa reunião, mandando os ministros não falarem com a imprensa, ninguém pode falar com a imprensa. Nunca vi isso. Ele acha que é o quê? Ele está da Coreia do Norte? Ainda vem falar que defende a liberdade. Que liberdade é essa que os ministros não podem falar com a imprensa? É completamente nonsense. É uma reunião de loucos. O Rogério Marinho, né, um dos ministros, ainda tenta pôr juízo na cabeça do Paulo Guedes, fala que a gente não pode ficar tomado por dogmas, né, porque o Paulo Guedes fez um discurso horroroso. Porque se o ministro Braga Neto, quando apresentou o PowerPoint, fez uma apresentação horrorosa, sem dados, uma coisa completamente abstrata, sem preparo nenhum. O Paulo Guedes, né, ele tenta desmontar o plano lá, ele fala mais ou menos assim, esse projeto aí não vale nada, a gente tem que pensar em investimento privado. Só que não apresenta nada, não apresenta nenhum plano, né? Só fala do que poderia ter acontecido antes da crise. E o Rogério Marinho, então, fala que a gente tem que superar os dogmas. Na realidade, o único discurso bom do Rogério Marinho, pra falar a verdade. E o discurso do presidente da Caixa, nossa, também querendo agradar o presidente da República, uma besteirada danada. Falando na Band, a Band quer dinheiro. E depois a Damares faz um discurso horroroso, a mulher realmente é uma bandida, essa Damares, ela é realmente uma bandida. Repete 3, 4 vezes que vai pedir a prisão de governador. Isso por causa que os governadores estão fazendo o dever de casa deles, seguindo a orientação do próprio Ministério da Saúde. É loucura total. É loucura total. Os governadores estão seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro. E a Damares, ela fala que vai mandar prender governador por causa que os governadores estão tentando organizar um isolamento social que é para conter o vírus. Agora,
A gente vê ali a reunião, ninguém sem máscara, só o Paulo Guedes e a ministra da Agricultura estavam com máscara. Todo mundo sem máscara. Dia 22 de abril, a pandemia comendo solta já no país, os garçons, todo mundo sem nenhum garçom de máscara. Né? Deve ser a ordem do Bolsonaro. O Bolsonaro deve proibir os trabalhadores do Palácio Planalto de usar máscara. Do jeito que ele é criminoso. Né? O discurso do Salles também, não foi completamente despreparado. O cara é ministro do meio ambiente, ou seja, o ministério feito para cuidar do meio ambiente. E ele não tem preocupação nenhuma com o meio ambiente. É só destruir, vamos aproveitar a pandemia que a imprensa não está olhando e vamos passar a boiada. Discurso de bandido, discurso de bandido. Impressionante, a gente não pode normalizar isso. E o discurso do Bolsonaro sobre a Polícia Federal, aquilo foi coisa de bandido, sim, ele queria falar da Polícia Federal. É por segurança, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Não tem sentido, ele não queria falar da segurança dos filhos. É tanto que ele falou dos amigos, meus filhos e meus amigos. Se a segurança dos meus filhos e meus amigos vai fuder meus filhos, meus amigos, eu vou interferir mesmo. Né? E a truculência com a qual ele fala com os ministros. Né? Eu não estou nem interessado nesse primeiro momento aqui em ver o lado jurídico, eu estou analisando o lado político. É claro que um presidente ele pode interferir nos ministérios, mas a maneira como o Bolsonaro fala, aquilo é um ditador. Vou interferir mesmo, vou interferir. Que truculência é essa? Não é assim, não. Os ministros, eles são técnicos, eles são políticos que têm uma relativa autonomia para cuidar das suas pastas. Senão ninguém consegue trabalhar. Senão não tem. Para que ministro? Se o presidente manda em tudo, não tem ministério. Você bota o presidente só, sabe, e secretários do presidente. Os ministros têm uma série de prerrogativas. Eles têm a proteção da lei. Eles têm uma série de prerrogativas justamente que é para compensar e para mostrar que eles têm autonomia. Então, essa reunião a gente não pode normalizar essa reunião aí, não pode normalizar o absurdo. É porque você cria-se uma expectativa, vai ser a bala de prata, o Bolsonaro vai cair. Não é assim. Não. Essa reunião ela mostrou coisas que a gente nunca tinha visto na reunião ministerial. Porque uma coisa a gente vê o Bolsonaro sozinho lá falando besteira. Outra coisa a gente vê os ministros reunidos, supostamente para resolver os problemas nacionais, e não estão resolvendo nada. É reunião ministerial para não falar nada, ninguém apresentou nada, ninguém apresentou uma solução para os problemas dramáticos enfrentados pela população brasileira, nem pelas empresas. A gente vê no Jornal Nacional que o dinheiro, os financiamentos alocados pelo Banco Central, pelo governo federal, alocados nos bancos, não estão chegando nas empresas. Isso não é discutido na reunião. Não é discutido nada na reunião. Nada. Então, eu acho que a gente não pode normalizar o absurdo. Essa reunião mostra um governo desorganizado. Desorganizado, não sabe o que fazer. Inclusive, esse é um erro de avaliação que eu estou vendo por aí, que as pessoas, não, esse vídeo reelegeu o Bolsonaro, ele mostra como ele é. Cara, eu mostro um governo patético, é uma reunião triste, porque os ministros não sabem nem falar, não sabe, aquele Abraham Weintraub não sabe nem falar, ele não tem o que falar, ele puxa o saco do presidente, manda prender ministro, mas no fundo é uma reunião de impotentes, parece que ninguém sabe nem o que está fazendo ali. A fala do ministro da Saúde, Nelson Tais, né? É triste. O Nelson Tais ele parece estar com vergonha de falar sobre a saúde. A fala dele é rápida, envergonhada. Mal fala sobre o vírus, já começa falando quase que pedindo desculpa. Não, para a economia voltar. Ninguém fala nada, ninguém se interessa. É um silêncio de desprezo que se sente ali. O Bolsonaro não faz uma pergunta ao Nelson Tais. Não, Nelson, como é que tá isso e aquilo?
o outro ministro poderia fazer uma intervenção. Não, Tais, fala um pouco mais, a gente quer saber sobre isso, como é que a gente pode ajudar aí, né? O Paulo Guedes, como é que o Ministério da Economia pode ajudar o próprio presidente da República, né? Falar com o Nelson Tais. Não, a gente está preocupado com a situação no Brasil. Nada. É um constrangimento, um silêncio constrangedor, enquanto o Nelson Tais, ministro da Saúde, fala no meio da maior pandemia do século. É a fala mais curta de todas, a do Nelson Tais. Isso mostra um governo desorganizado, um governo perdido, desorientado, que não sabe, ninguém sabe o que está fazendo ali. Isso que acho que é a avaliação que as pessoas têm que fazer. Obrigado.